Sinto necessidade de parar nos treinos longos. Algum problema? Então, isso acontece, né? Eu falo que tem vontade de parar, todo mundo tem. Eu tenho, você também tem. Claro. Né? Quando a gente vai fazer 2 voltas na Pampulha, um treino longo de maratona, então mesmo aqui, 21 quilômetros, eu falo que isso está muito ligado ao seu nível de concentração, o seu nível de ensaio mental que você faz quando você chega antes, como você planeja, você visualiza e mentaliza o seu treino. Então, se a gente já chega pensando que a gente vai parar no quilômetro, sei lá, no quilômetro 10 para tomar água, ou na hora que qualquer desconforto a gente vai amarrar o tênis, eu mesmo já fiz isso, um dia que eu chego para treinar desconfortável, ou dar uma ligeira dor no quadríceps, ou qualquer coisa que simule algum desconforto, isso vai fazer com que a gente vá para trás, a gente vai parar. E do jeito que a gente treina, a gente vai competir. Então, quanto mais a gente chegar, eu falo que quando você chega para um treino, você fala assim, eu vou fazer hoje um treino de 90 minutos, 1h30 correndo, sei lá, vai dar 18 km, 20 km, quilometragem não interessa. Quando a gente visualiza e internaliza que você não vai parar, e você já coloca os pontos em que você vai tomar água, se você vai tomar água, isso gera muito mais confiança depois para você, porque o ato de parar, se você habitua seu corpo a parar, você está habituando, condicionando a sua cabeça, o seu cérebro com aquele comportamento. Né? Olá pessoal, começando o nosso podcast HF Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou aqui com o Volney Prado e hoje nós vamos falar um tema que é sobre as nossas dores e dificuldades que a gente tem nos treinos, provas, enfim, vamos compartilhar isso com vocês. Fizemos aí um questionário, as pessoas mandaram algumas perguntas para a gente, né, sobre as dúvidas, as dores que elas têm, as dificuldades. Mas antes disso nós vamos falar um pouquinho, eu e o Volney vamos falar um pouquinho do que a gente tem. Né? Eu vou perguntar aqui para o Volney agora. Volney, você já corre aí tem muito tempo, né? Esse ano são 20 anos de corrida. E o que você tem de dificuldade nos seus treinos, suas provas? Igual todo mundo, né? A gente também passa por essas dificuldades na hora de fazer os treinos, em algumas provas dependendo do tipo da prova, né? A gente tem são variáveis essas dificuldades e essas dores, né? Então você vai pensar num treino de limiar e tal, a maior dificuldade que a gente tem num treino de limiar é realmente sustentar, né, por um tempo maior aquela intensidade que é uma intensidade que gera um certo nível de desconforto, né? E a todo momento você te dá aquela vontade de parar. Então, assim, uma forma que você tem, uma estratégia que eu uso nesse tipo de treinamento é tentar espantar as coisas ruins que vêm em cima de mim nesse momento. Eu quero pensar em coisa boa e inverter a dificuldade. E o que eu faço? Eu gosto muito de pensar quilômetro por quilômetro, tempo por tempo. Né? Você começa ali, um treino de limiar é um treino difícil, já vem para o treino pensando nele. Se você lembrar que você tem que fazer 10, 12 quilômetros, no quilômetro 1, a cabeça vai para baixo. Então eu penso que eu estou no 1, vou para o 2, eu tenho que passar para o 3. Então você vai pensando por etapa, ou divide por etapa, às vezes 4, você vai fazer um 12 km, você pensa em 4 de 3 km, por exemplo, né? Não parado, mas os blocos de 3, para facilitar um pouco mais. Nos treinos intervalados, saber dosar o início do estímulo para poder crescer do meio para o final do estímulo, para você chegar sabendo que você tem uma pausa no final desse estímulo, então você deixa para fazer força mais para o final, para você não exagerar no início, né? Então, assim, trabalhar um pouco o ritmo, a cabeça, para poder segurar, né, dentro do treino. Agora, realmente, a gente vem treinar também pensando nesses treinos. Realmente é difícil, né? A gente já conversou em outras oportunidades que não é fácil treinar, né? A recompensa que é a coisa do treinamento, né? E chegar nesse treino, você tem que pensar, eu gosto de chegar nesse treino e fazer um aquecimento, no aquecimento mesmo eu estou mentalizando o que eu vou fazer. Né? E você está falando aí do limiar, que é uma dificuldade, acho que é uma dificuldade geral. Eu acho que quando você vai para o treino de limiar, você sabe qual que é o tempo de exposição que você vai ter e sabe qual que é o esforço que você vai executar aquele treino. Vai passar aquilo ali. Então, eu também gosto da sua estratégia, eu também uso ela para mim, que é de dividir em blocos, em partes, seja em quilômetro, seja em blocos de 2, de 3 quilômetros. Então eu falo, olha, esses dias eu fiz um limiar de 8 quilômetros, então o primeiro bloco que eu pensei, eu falei assim, eu tinha que ir até os 5. Aí dos 5 eu falei assim, calma lá, aí dos 5 eu tenho a passagem até o 7, são mais 2 até o 7, eu cheguei no 7, são só mais
3 minutos, 3 minutos e meio, 4 minutos. Né? Então, eu dividi isso, de certa forma, ele conforta o seu cérebro. Né? É o conforto que é uma distância menor. Né? Você, o 12 é um número muito maior do que você dividir 5 mais 3 mais 2 e mais 2, por exemplo. Né? E aí você transfere isso para a prova, acaba te ajudando. Ainda mais assim, quando você começa a ter, né, ter uma vivência maior em provas, você começa a ver a prova de 5 km realmente é uma prova mais difícil. Você já sai, você tem que estar muito bem aquecido, sair. E é uma prova que você já vai preparado para ela também, que você vai sofrer, vai doer, vai queimar muito e tudo. E é engraçado que a prova de 5 km, ela queima, a gente até fez uma brincadeira 3 semanas atrás, o primeiro quilômetro praticamente você não sente, você está anestesiado, você está com muita adrenalina, e ele é o quilômetro que você mais tem que tomar cuidado, porque normalmente você faz ele numa intensidade muito alta, você vai estragar lá na frente. Na passagem eu falo que a zona da morte é a passagem do 3 para o 4, porque ali é que define, né, como que você vai estar. Porque o último quilômetro, mentalmente, mais você esteja cansado, você consegue, você termina. Mas a passagem do 3 para o 4, você vai ver que se nas provas ou até nos treinos, quando está fazendo a tomada de tempo, são os maiores momentos de abandono. Né? Onde que a pessoa abandona é do 3 para o 4. Na hora que ela chega no 3, ela abandona porque ela passou um pouquinho da metade, tem muita coisa e é momento daquela, igual eu falei, a zona da morte, você tem que ter paciência. E aí que se você fez uma estratégia errada no primeiro quilômetro, você estragou tudo, né? Mudando para um 10 km, acaba que a intensidade acaba caindo um pouco e aí você tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? E um pouquinho mais de persistência para segurar aquela onda, porque essa parte que vira nos 5 km, que vem do 3 para o 4, no 10 km ela vem um pouquinho maior. Ela vem ali do 6,5, 7, vai até 8,5, 9. Você passa por 2 km, 2,5 km, dependendo, por um momento de guerra mental, querendo largar aquele negócio. Porque ali, nesse momento, está difícil. E na hora que você consegue bater ali o quilômetro 8, 8,5 para frente, você fala assim, agora eu vou também. Aquilo te dá um pouco de moral. E aí entra também aquela situação de você não errar o início do 10 km. Você não está tão pilhado quanto numa largada de 5 km, porque é uma prova um pouco maior, né? Mas ao mesmo tempo você não pode errar, porque senão a conta vem cara ali no partido 6, 7, e aí você não vai conseguir voltar no quilômetro 8,5 e suportar isso que a gente estava falando. É engraçado que assim, eu penso que toda prova, eu falo que o momento mais difícil dela é o terço final. Então nos 5 km é o 3,5 para frente, no 10 km é o 7 para frente, né? Na meia maratona é do 15, 16 para frente. E na maratona a gente sabe que é do 28, 30 para frente, que é onde é que... E a maratona é pior, né? Porque a maratona, como é um tempo de exposição maior, do 28 para frente você tem 14 km, você tem um terço ainda. Só que tem muita história para contar, que muitas vezes não vem aquela fadiga. A fadiga ela não é linear. Ela começa a te machucar e ela é exponencial, então... Do 28 para o 35 é uma coisa, do 35 para o 40 é outra, e do 40 para o 42 são histórias diferentes. No 10 mil, no 5 mil, parece que é uma história só, né? E você tem que dominar aquele cansaço, aquela vontade de diminuir, de abandonar. Muitas vezes você pode até não abandonar, mas você diminui o ritmo, você entrega muitas vezes por não estar com nível de concentração, de persistência, de paciência com o sofrimento, que são coisas treináveis no treinamento, né? Na nossa série de intervalado, na série de VO2. E comentando, né, Leandro, a gente está falando aqui do 5 e do 10, e já você entrou com o 21 e 42, o 21 ainda pega um pouquinho o final dos 10, que a gente vai falar o seguinte, qual que é o problema do 21? Acho que o problema maior do 21 é você errar um pouquinho a mão na intensidade, porque quando você vai pensar no 21, você está numa intensidade na parte de cardio, né? Mais confortável. Então o que vai pegar um pouco mais pode ser uma parte muscular, coisa que no 5 e no 10 o muscular teoricamente não vai pegar. Né? Vai ser mais a parte do coração mesmo, do cardio nosso mesmo. Pulmonar, exatamente. Né? Já a maratona, o cardio não pode ser problema nunca. Nunca, porque você tem que estar correndo a intensidade menor. E na maratona o que é realmente um problema muito grande é a parte muscular. Né? A parte lesiva por um tempo maior. Né? Então, assim, são dores e situações de sofrimento diferente em provas diferentes, que você tem que adaptar. E aí, em todas elas, é treinável. Claro, por mais que você esteja treinado, você vai sentir na maratona, mas você pode minimizar esse sentimento de dor, esse tipo de dor. Né? A gente tem algumas perguntas que dá até para a gente usar depois que foram enviadas para a gente poder explicar, falar alguma coisa disso.
Mas assim, são sensações diferentes em cada prova, né? Você pode aproximar o 5 e o 10 e aproximar o 21 e o 42. O 21 ainda pode pegar um pouquinho o cardio, quem errar um pouco no início, mas o 42 não pode, o cardio não pode ser problema nunca. O problema no 42, ela é a fadiga central, né? A fadiga generalizada por baixa de glicogênio muscular, a fadiga por desidratação, então você fica muito tempo perdendo líquido no suor e você tem que trocar calor e isso aí também é impossível, né, de você conseguir repor suas perdas na maratona, então é muito mais difícil e acontece de que você também está depletando todas as suas reservas de glicogênio, né, e o seu gel, aquele gel que você toma, ele não é capaz de repor, e aí realmente vem a capacidade mental sua de trabalhar com um esforço aí, vamos falar de guerra, né, que acontece, que são os 14, 12 quilômetros finais da maratona, né? Vamos então começar aí com as perguntas. Aproveitando o gancho que você falou do esforço mental do terço, né, do terço final ali da maratona, vamos pegar a primeira pergunta que veio pra gente aqui, Heleno. Sinto necessidade de parar nos treinos longos. Algum problema? Então, isso acontece, né, eu falo que tem vontade de parar, todo mundo tem, eu tenho, você também tem, claro, né, quando a gente vai fazer 2 voltas na Pampulha, um treino longo de maratona, então mesmo aqui, 21 quilômetros, eu falo que isso está muito ligado ao seu nível de concentração, o seu nível de ensaio mental que você faz quando você chega antes, como você planeja, você visualiza e mentaliza o seu treino. Então se a gente já chega pensando que a gente vai parar no quilômetro, sei lá, no quilômetro 10 para tomar água, ou na hora que qualquer desconforto a gente vai amarrar o tênis, eu mesmo já fiz isso, um dia que eu chego para treinar desconfortável, ou dar uma ligeira dor no quadríceps, ou qualquer coisa que simula algum desconforto, isso vai fazer com que a gente vá para trás, a gente vai parar. E do jeito que a gente treina, a gente vai competir. Então, quanto mais a gente chegar, eu falo que quando você chega para um treino, você fala assim, eu vou fazer hoje um treino de 90 minutos, 1h30 correndo, sei lá, vai dar 18 km, 20 km, quilometragem não interessa. Quando a gente visualiza e internaliza que você não vai parar, e você já coloca os pontos em que você vai tomar água, se você vai tomar água, isso gera muito mais confiança depois para você, porque o ato de parar, se você habitua seu corpo a parar, você está habituando, condicionando a sua cabeça, o seu cérebro com aquele comportamento, né? E a gente sabe, né, Leandro, que muitas vezes, assim, na maioria das vezes, esse parar não é nem para hidratar, porque você está parando para descansar. Porque na hora que a pessoa chega na prova, a hidratação ela acaba fazendo essa hidratação correndo. Ela recebe o copo de água, ela toma água correndo. Então, assim, ela tem que tentar acostumar a fazer isso. É justamente, tá uma programação na cabeça. Sim. Ela tem que desprogramar essas paradas. Perfeito. Né? Assim, eu acho que assim, você vai pegar num dia mais quente, entrar numa época de período mais quente, eu acho que aí é justificável. Mas se você parar para pensar numa época igual a gente está passando agora, né? Nessa época, que é uma época fria e tudo, você não pensa, você vai correr 10, 12 quilômetros, você não precisa de uma água. Não precisa. Né? Eu acho que se você estiver bem hidratado, então você não precisa. A gente usa. E assim, eu falo, não estou falando do aluno não, eu falo eu mesmo. Já tive em situações de treino longo de, estou rodando aqui 1h30, com 1h15, 1h20 eu paro para tomar água. Você acha que eu estava com sede para não suportar 10 minutos? Estava querendo parar para descansar, para tentar terminar meu treino. É assim, a gente tem que. E é isso, e aí você tem que desprogramar isso. Você tem que tirar isso da cabeça. Claro que vai ter vezes que você vai precisar sim. Eu gostei do nome, o desprogramar. Eu acho que é desprogramar a mente, né? Tentar criar um novo set point aí, né? Uma nova programação. Isso é duro, você tem que treinar. É treinável. Isso é treinável. Faz parte do treino, né? Faz parte do treino. Isso é treinamento. É o treinamento mental. A gente fica, Exato. As pessoas às vezes perguntam muito sobre treinamento mental e que tipo de treinamento você... Lógico, a pessoa melhorar o nível de concentração dela, fazendo yoga, meditação, é importante, mas o melhor treino mental que você tem é tudo que é aplicável aqui, na própria praticidade, no próprio específico, né? Então, na hora que você tentar concentrar no meio no seu treino, e o que você falou, reprogramar, é você tirar aqueles comportamentos, aqueles hábitos que, de certa forma, são negativos, né? E você conseguir se motivar, ir para frente com novos hábitos. Exatamente. Vamos lá, mais uma aqui. Não gosto de fazer treino de tiros. Tem alguma opção para substituir esses treinos? Puxa vida, né? Você imagina você entrar para jogar basquete
e aí Não gosta de arremessar. Você não gosta de arremessar, né? Não gosta de fazer bandeja, né? Ou então você vai aprender a nadar e pô, você quer aprender os 4 estilos, mas você fala, não gosto de nadar costas. Ou então você vai aprender a fazer aula de inglês e não gosta de falar determinados tempos verbais. Não tem jeito, né, gente? Eu acho que o treinamento intervalado ele faz parte da abordagem do treinamento. Né? O que a gente pode, a pessoa quando não gosta, o treinamento intervalado, né, ele está associado à dor. Né? Exatamente. Então, o que talvez a gente tenha que fazer, uma sugestão, é você se reprogramar. A palavra sempre com treinamento mental é reprogramação, né? É mudar o set point da sua abordagem com o treinamento mental, com o treinamento intervalado, com série de tiros. É você trazer isso a seu favor, você tentar, igual num treino contínuo, fazer ele por partes. Né? Eu acho que pode estar muito ligado também, Leandro, como essa pessoa está fazendo esse treino. Às vezes ela pode estar fazendo um treino acima do que é o necessário ela está fazendo, e ela sempre ela já chega com um problema, com a mente, né, bloqueada, com um bloqueio na mente, que o treino é ruim, ela não gosta e isso. E aí ela, por esse bloqueio, ela quer tentar passar mais rápido, sai um pouco acima do que ela precisa, sim, e o treino nunca vai acontecer. E a frustração gera isso. O problema é que gera uma frustração e ela vai conseguir negativa. Ela fica com, entre aspas, com esse trauma de treino intervalado, que ela não gosta do treinamento intervalado, que nada mais é do que você correr mais rápido, né, por um determinado tempo, que vai te trazer níveis de conforto melhor nas distâncias menores, né? Exato. Nas distâncias menores, nas distâncias mais lentas, você vai conseguir correr. Agora, nós também não gostamos, não, né? Ué, não é difícil, não tem como. Eu falo que muitas vezes o treino ele não precisa de ser, na maioria das vezes o treinamento físico não é para ser prazeroso no horário, mas ele é gratificante. Exatamente. Eu sempre uso isso, ele é gratificante, ele tem que ser a recompensa. Então muitas vezes você faz o treino intervalado, que ele te gera dor, pensando, se colocando na prova. Né? Uma vez, eu lembro quando eu fiz minha melhor marca de 10 mil, eu fazia séries de 1000 metros pensando na velocidade. Eu tentava internalizar aquilo, como seria aquela sensação, emoção minha, numa corrida contínua. Então o treinamento intervalado muitas vezes, ele é usado para poder não só melhorar as capacidades fisiológicas, mas sim a sua interpretação do que é a sua dor, a fadiga e o que você consegue suportar. E, ao mesmo tempo, voltando a falar a palavra treinar, né? Você estava treinando a intensidade que você ia ter que correr. Você estava colocando o seu corpo, né? Expondo o seu corpo naquela velocidade que você ia ter que encarar. Pegando o gancho nessa pergunta, para a gente fechar aqui, tenho sempre que treinar no pain, no gain? Pois é, o no pain, no gain, né? Você andar no limite. Andar no limite é complicado. Eu acho que essa frase em inglês, né? Se você não tiver dor, você não tem melhora, ela deve ser usada em alguns momentos do treino, né? Em alguns treinos chaves, mas você não deve sempre treinar no seu limite fisiológico, porque eu sempre gosto de falar que eu prefiro muito mais 20 treinos bons do que 2 ótimos. Agora, você tem a época certa de fazer aquele treino que você vai pisar descalço em caco de vidro. Exato. É possível fazer intervalado intensivo e extensivo e limiar na mesma semana? A gente tem que pensar sempre na lei das 48 horas. Então, assim, se você fizer um treino de qualidade na segunda, você tem o próximo dia para fazer ele na quarta ou na quinta. Se você fizer na quarta, você tem um outro treino na sexta ou no sábado. Então, você consegue fazer no máximo 3 treinos de qualidade por semana. Então, o treino intervalado extensivo, a gente pode chamar ele de limiar, né? Ele pode ser um treino, eu gosto de falar fracionado, né? Extensivo, que são séries mais longas com pausas incompletas, ao ponto que o intervalado intensivo são as séries de potência aeróbica, séries de VO2, né? E eles precisam do espaçamento de 48 horas entre elas, né? Então dá para fazer os 3. Semana dá para fazer. Dá para fazer, respeitando isso. O que não dá um final feliz aí é você fazer, por exemplo, você faz um na segunda e faz outro na terça.
Às vezes na primeira semana pode até dar certo, né? Mas o acúmulo dessa sequência não vai dar certo. Não vai ser bom. Ele vai começar a experiência que a gente tem, fisiologicamente comprovado, em que o atleta vai começar a não ter melhoras, né, no desempenho. Exatamente. Como aguentar aquela sensação de cansaço desesperador nos treinos de limiar? Acho que a gente comentou, né? Mas a gente essa pergunta tem que tomar um cuidado aí, né, Volney, que só para a gente esclarecer quem perguntou, porque o cansaço desesperador, o limiar, ele não tem essa característica. Exatamente. Se você está com cansaço respiratório desesperador, né, que é aquele nível de ofegância alto, você está hiperventilando, você não está mais no limiar, você já passou do limiar. Você está chegando no grau 2. Exatamente. O limiar, ele é uma intensidade que ele tem característica de ser difícil, mas confortável. Já o treino de VO2 ele é difícil, mas pouco tolerável, né? Então o limiar ele é tolerável por 30, 40 minutos. Então esse nível de ofegância ele não deve existir no treino de limiar. Ele é muito mais a questão aí mental de você suportar esse esforço por mais tempo. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Sempre que fico sem treinar por uns 2 meses, ao retornar sinto uma dor absurda no quadril. O que pode ser? Bom, pode ser tanta coisa, né? Mas o que a gente já pode falar é o seguinte: se você treinando não está doendo, e você volta a treinar, então, né? Você treinando não está doendo, você para de treinar, quando você para e volta, então não para de treinar, né? Pode ser tanta coisa aí. Quem poderia fazer um diagnóstico melhor, um fisioterapeuta, um ortopedista, né? Mas a sugestão é aquela história: o porquê que você está parando 2 meses, né? A gente fala que o grande princípio do treinamento é você dar continuidade. A gente não tem sim qualquer tarefa na vida, se você constantemente você está quebrando essas suas tarefas, seja aprender um instrumento, seja aprender uma língua, atividade física, qualquer coisa, você nunca vai atingir um nível melhor. E trazendo aqui para a nossa área, né, Helena, a gente está aqui no mercado aí há 20 anos mexendo com isso, a gente sabe muito bem disso, né? A gente tem vários exemplos de atletas, alunos que passaram com a gente, que treinam com a gente, que tem essa mania de dar essas paradas. E assim, a pessoa quando dá essa parada, é difícil ela atingir a excelência. A excelência é para ela. Sim. É a excelência que ela quer para ela, né? E a gente vê, e ao mesmo tempo, aquelas pessoas que dão continuidade, e a gente tem também vários exemplos aqui dentro, né, de 10, 12, 15 anos com a gente sem parar. Ininterruptos, elas atingem o sucesso para elas, né, o sucesso próprio, né, a satisfação pessoal, e isso acaba incomodando outras pessoas que não conseguem entender o motivo daquilo, né, o motivo de persistência. Exatamente, que é o que a pessoa consegue segurar. A gente está aqui há 20 anos correndo e 20 anos que a gente treina. Sim. Né? Se não foi por um caso ou outro, ele nunca parou. E o que tem que modificar no treinamento, que treinar da mesma forma, uma coisa é fato, né, gente? A corrida é correr, né? Não tem muita variação. O que vai mudar é se você vai correr mais rápido ou mais lento, ou vai correr por mais tempo ou por menos tempo. É a única coisa: você vai correr em subida ou vai correr no plano. Então não tem muito o que mudar. Mas você vai mudar exatamente isso, o perfil de como você está treinando. Por isso que a gente sempre fala, né, Volney? Você treinar o ano inteiro para maratona, você vai chegar um horário que você não vai suportar. Você treinar o ano inteiro de pancada para prova de 1.500 metros, de 3.000 metros, também vai chegar um horário que você vai dar um murro na parede. Então, quanto mais variedade você colocar no seu treino, mais você vai visitar zonas de velocidades, né? Zonas diferentes de desconforto ou de conforto, né? Você vai ter novas experiências, que isso vai aumentar todo o seu repertório. Então essa é a sugestão. Por isso que a gente a gente cria um plano de base, a gente tem o trabalho de 5 km, 10 km, meia maratona, depois para quem vai fazer maratona. Então, para quem nem entra na intensidade de maratona, nem entra na zona de maratona, que ela possa até mesmo experimentar outras
distâncias, algumas vezes até corridas em montanha, cross country, né, corridas em trilha. Isso tudo vai ajudar para que a pessoa não tenha interrupção. Isso vai ajudar na motivação, vai manter ela motivada, né? Ela precisa dessa motivação em alta para poder estar sempre fazendo. E aquilo que a gente sempre falou, né, Leandro? Faz parte também daquele lado que a corrida a pessoa tem que passar a gostar, ela tem que entrar na rotina, tem que ser uma coisa que ela gosta de fazer. Né? Então, assim, tem que entrar na rotina dela como ela acordar e tomar café da manhã. Virar um hábito. Um hábito. Transferido, vira rotina e acabou. Porque também, né, Volney, você vê que isso ficou muito claro agora nessa época de pandemia. As pessoas que gostam de correr, né, que treinam, que gostam de treinar, gostam de seguir um programa de treinamento, muitos delas não pararam nessa época de pandemia. Muitas não pararam. Não vamos nem colocar em questão se a questão de isolamento, de correr na rua. Elas arrumaram alguma forma de treinar. Seja na esteira, ou foram para sítio, para fazenda, ou vieram para a rua mesmo e correr de forma isolada. Então, assim, elas não precisam de prova para poder se motivar para poder treinar. Isso já está inserido no hábito delas, já é rotina para elas. Isso é fundamental, né? Gostar daquilo. Gostar do que você faz. Então, é o que você comenta sempre, a questão de pelada. Quando você jogava basquete, você não precisava de campeonato, você gostava de ir lá e bater bola. E quando tinha uma pessoa bater bola com você, jogar 1 contra 1, 2 contra 2, não tinha campeonato, vocês não estavam apostando nada, você não treinava, porque você gostava da rotina de bater bola, você se desafiava. E aí você queria, mesmo arremessando, você queria às vezes acertar mais, aperfeiçoar seu gesto, acertar mais que você estava... que você acertava antes. Exatamente. E eu acho que aqui também tem que ser da mesma forma. Você está vindo, você vai fazer uma série que você sempre pensa em evolução. Né? Você está numa série nessa semana, vamos pensar em evolução para a semana que vem. Isso vai construindo, vai só te melhorando. E não só ficar refém de prova ou de grupo para poder treinar. Exatamente. Tem uma outra aqui. Como lidar com aquela dor que muda de lugar durante o treino, tentando te fazer parar? Nós já tivemos essas dores, você já teve, eu já tive. É você realmente você dá poder para essa dor, né? Quando é uma dor, olha só, quando é uma dor que ela é de lesão, que é uma dor limitante, essa dor realmente é um sinal que você tem que naquele momento suspender o treino, parar e verificar o que está acontecendo. Agora, quando ela é uma dor, que é uma dor muscular, de esforço repetido, que realmente ela vai passar de ponto para ponto, a questão é manter a concentração e não focar, porque aí entra no atleta positivo e negativo. O positivo, ele vai focar, vai trazer isso a favor dele, vai falar, não, eu estou me superando com tantas dores musculares que eu tenho e vou passar por isso. O negativo, ele vai falar assim, nossa, hoje essa dor está doendo demais aqui, eu não estou conseguindo, meu peito está caindo, está muito quente. Então ele foca só no problema, ele não foca no bem-estar, na solução, naquilo que traz a favor para ele. Eu penso também nisso aqui, Heleno, eu tenho uma coisa seguinte, eu acho que é sua cabeça, dependendo da distância do que você está fazendo, é sua cabeça querendo te boicotar. A gente sabe muito bem que a dor que anda em você, ela não vai vir num treino de 10 km, ela não vai vir num treino de 8 km, ela pode existir uma dor ali, mas ali é a sua cabeça querendo te boicotar para te jogar para baixo. Se for uma dor realmente que apareceu uma dor na minha posterior da coxa, ela não vai andar. Ela pode ser uma dor de lesão, aí eu concordo. Sim. Mas num treino de 10, 12, assim, eu acho que até 18, 20 km, né, para quem já está nesse nível de treinamento, essa dor ela não vem. Agora, eu conheço essa dor, eu tenho essa dor fazendo maratona. Sim. Toda vez que eu estou fazendo uma prova de maratona, eu sei, fazendo um treino de 30 km, ela aparece mesmo, e ela anda. Então, ao mesmo tempo que a experiência que eu tive que ela anda, eu sei que ela vai passar. Sim. Não sei se é minha cabeça mandando informação, mas nessa hora, realmente eu posso estar com essa dor pelo longo prazo, né? De que eu estou ali naquele esforço repetitivo, as lesões, as microlesões aparecendo, e aí sim, e aí a gente sabe que ela anda. Agora, a gente falava que essa dor está nos treinos mais curtos, numa prova mais curta, a dor muscular que anda, ela possivelmente está muito mais ligada à parte mental. Isso é a minha forma de pensar, porque eu acho que na prova longa, ok, ela vai andar assim, mas na parte curta, ou é uma lesão ou ela não vem, é um boicote da sua cabeça tentando fazer você parar também. Eu vejo muito por esse lado. E a gente tem que... Existe até falando sobre dor e fadiga, tem um pesquisador da África do Sul, o Tim Noakes, que ele fala sobre essa questão de fadiga, de cansaço, de dor,
que ela é sensação, ela é emoção. E a dor, muitas vezes, ela vem no cérebro. Né? E aí ele coloca isso, que você tem direito em aceitar ou em negar essa dor. Tá? Então ele até cita muitos atletas de alto nível que eles renunciam a essa dor. Eles negam essa dor. Até que a gente vê ali atletas, as chegadas de provas de 10 quilômetros, o tanto que os atletas fazem faltando 2, 3 voltas, possivelmente eles entram num nível de dor que nós nunca sentimos, que a gente nem imagina o que é passar por aquilo. Né? Então a gente vê cenas também, até se a gente entrar aí no YouTube ver o Usain Bolt treinando, várias vezes tem cenas dele vomitando. Né? Eu nunca cheguei a ponto de vomitar num treino. Você já conseguiu vomitar num treino? Então, se você chegar num ponto de vomitar num treino, é porque realmente você está... você já entrou no seu estágio de reserva, você entrou no seu tanque vermelho. Aproveitando só esse gancho aqui, né, que vai ter a ver, tem uma outra aqui que sim, como trabalhar o mental para o sofrimento em provas e treinos. Acho que o próprio nome fala, né? No treino. No treino, sem dúvidas. Eu acho que o melhor treino mental que existe hoje, os 2 melhores treinos mentais que te condicionam, são o treino de limiar contínuo e o treino longo. Né? Principalmente o treino longo, em que ele passa daquela zona nossa de conforto, que a gente está habituado, assim, para a maioria, muitos corredores de 60, 70, 80, 90 minutos. Eu falo que o treino longo, quando ele passa a barreira de 2 horas, por que 2 horas? 110, 120, porque ali você já está entrando num nível de total depressão, né? Então você já depletou o glicogênio muscular, você está entrando já não está com a mesma carga hídrica, né? Você já desidratou bastante, e aí você vai lidar já com o seu tanque mais vazio, você já está com uma série de fadiga muscular maior, e aí que entra o seu comprometimento de falar, eu vou continuar. E, gente, a gente pensar que, né, se você pegar um carro e viajar 2 horas, já cansa você sentado, tomando um refrigerante ali, escutando uma música. Ficar correndo 2 horas é difícil, você tem que estar concentrado. Se você chega para um treino longo e não mentaliza esse treino, não visualiza o que você quer fazer, você vai parar no treino. Você vai inventar uma série de desculpas, uma série de motivos para você parar, seja amarrar seu tênis, seja trocar seu tênis, seja ir no banheiro, seja parar para tomar uma água, você vai colocar esses motivos. Então, uma sugestão, né, Vonei? Vem para o treino, quando você está treinando com algum objetivo, quer melhorar para fazer performance, ou então até mesmo quando você não está, vem e tente não parar. Mesmo que você tiver que tomar água, pegue correndo o seu copo d'água e continue ali. Se tiver que parar, que pare 10, 15 segundos. E não pare para poder fazer uma refeição, né? Que a gente brinca, pessoas chegam para um pit stop de 3, 4 minutos. Se o objetivo é você melhorar seu desempenho em prova longa, que prova longa você vai fazer contínuo. Você parar, o cronômetro não para. Eu acho que são 2 coisas que são assim, fundamentais, né? O fundamental mesmo, que eu concordo com você, é essa parte da mentalização do seu treino. Em qualquer uma, né? Tanto no treino longo, quanto no intervalado, quanto no limiar, são situações diferentes, mas que eu acho que você tem que vir com ele mentalizado. O que você quer fazer? Você está preparado para o que vai acontecer, tanto no seu treino de limiar, igual a gente comentou aqui, eu divido em bloco, o intervalado, eu divido ele, a parte do estímulo até a metade, da metade até 80% dele, os 20% finais, né? E o longo, você vem mentalizando o seguinte, olha, eu vou ter que correr 1h30 hoje, 90 minutos, vou passar 90 minutos, cara, eu vou pensar assim, os primeiros 30 eu vou correr em tal lugar, eu conheço o ambiente onde eu vou correr, eu vou passar por tal trajeto, os segundos 30 minutos eu vou pegar e vou subir um morro, vou passar ali, porque até mesmo para você variar, na hora que você assusta, você dividiu em 3 partes o seu longo, 3 partes de 30 minutos, fica muito mais fácil passar por ele. E aí eu acho, quanto à hidratação, a gente está comentando, principalmente no treino longo, a pessoa, né, tem costume, assim, eu acho que é uma coisa que é treinável também, que a gente comenta sobre isso, a pessoa fala, mas vocês não são parâmetros. Não. Por que a gente não é parâmetro? Nós somos igual a todo mundo. Exatamente. Nós treinamos a não parar. Hoje a gente faz um treino de 1h30 sem tomar água. Sem tomar água. Não precisamos. A gente não precisa. Né? Assim, eu comento, outro dia eu parei, faltando 15 minutos para acabar o treino, porque eu queria descansar.
Certo. Porque eu estava cansado, né? Então, assim, até mesmo para tentar manter a qualidade do treino que eu estava fazendo. Perfeito. Mas eu tenho que assumir que é por isso. Eu estava com sede para poder parar. Mais 10 minutos? Você começar um treino, vai fazer um treino longo com 20 minutos, você parar para poder tomar água, você não desidratou com 20 minutos. Só se você estiver correndo num ambiente de 35 graus, umidade relativa é muito alta. Né? Agora, só existe uma coisa interessante, nós estamos falando isso, que é essa programação mental, que imagina quem está vendo a gente aí, mas a maioria que já fez uma corrida de 5 km ou 10 km. Normalmente você vai ter uma corridinha de 10 km. E você chega no domingo e aí viram para você e falam assim, não, a prova de 10 km não vai ter. Foi transferido, vai virar a prova de 21 km. Você programou tudo, a sua mente todinha. Você não vai ter um impacto naquilo. Claro. Né? E mesmo se você chegou numa prova de 10 e viraram para você e falaram assim, não vai ter a prova de 10, você vai fazer uma prova de 5. E você vai fazer uma prova de 5. E você está querendo andar no seu melhor ritmo. Isso vai desconcertar você, porque você se programou, queira ou não queira, quando você colocou a cabeça no travesseiro, você arrumou seu número um dia anterior, você se programou mentalmente, todo o seu set point está criado para aquilo. Pelo mais que você não esteja colocando isso de forma racional, mas você está programado para aquilo. Você está programado para aquilo. Concordo. Então o treinamento, ele é isso. Se você tem um treino numa quarta-feira, um treino de limiar, se o treino seja 30 minutos, se você na terça-feira você se programa, você sabe o tempo de exposição que você vai ter, o esforço que você vai precisar manter, isso com certeza vai te dar mais habilidade, mais ferramenta para você chegar no treino e não ter aquela vontade de abandonar. Vamos lá, mudando agora para essa época que a gente está agora, né? Tem uma pergunta aqui, estamos na época de frio, fácil de treinar. Quando chegar o calor, como é esse ajuste de ritmo para o treino? Calor, né, com certeza, não dá para a gente falar qual que, se você tem um pace hoje de treino longo de 5 minutos por quilômetro, nós estamos correndo aqui hoje uma média de 18 graus, 17, 18 graus. Daqui a 3 meses, lá em novembro, vai estar chovendo, a umidade vai estar mais alta, temperatura vai estar 30 graus, 28 graus. Como que vai ser isso? A gente não tem como, não é uma matemática, né? Um número, né? Não é uma matemática. Mas o treinamento ele te ensina isso, né? Quanto mais treinado e quanto mais, a gente sempre fala isso, quanto mais a gente puder acumular experiências, seja em velocidade, e experiências em ambientes, ambiente frio, ambiente quente, ambiente seco, ambiente úmido, melhor você vai saber lidar com essas adversidades. Aquela pessoa que só treina num tipo de ambiente, a gente brinca, se você está só acostumado a treinar no frigorífico, na sombra, no frio, no mesmo local, no mesmo percurso, você vai ser um especialista naquele percurso, naquele tipo de condição. Mas se mudou qualquer rota, você vai ter dificuldade. Isso vai te incomodar. Então, o que a gente sugere que você também tentar variar o seu tipo de treino, né? O seu tipo de treino, o seu local, o seu horário. Experimentar, colocar como desafio, treinar sob situações de calor, um pouco mais de calor, e não adotar a política do pessimista. O calor aqui está muito quente, não consigo correr no calor. Isso é uma mentalidade fixa. Tente adotar aquela mentalidade de crescimento, que aquilo ali vai te melhorar. Treinar no calor vai te gerar mais experiência para você poder lidar. Eu acho, Heleno, também que é o seguinte, a gente vai falar, muito treinamento, mas a parte mental ela entra toda hora, né? O tempo inteiro. Então a gente está falando aqui, você tem que ter essa adaptação, sim, hoje eu treino na temperatura de 18, 20 graus, mas se você quiser treinar 26, 27, você pode treinar meio-dia, que você vai começar a dar uma acostumada nessa época agora. Tudo bem, vamos falar numa época de calor, novembro, dezembro, não, é muito quente, eu não consigo fazer longo. Eu acho que é um momento que você tem que tentar treinar essa variável também, porque a gente não sabe, se for para uma prova, vou fazer uma prova longa, beleza, eu vou viajar, vou lá, você passou por isso em 2007 em Chicago? Pois é, aí você vai chegar e falar assim, não, acabou, não vou fazer a prova porque eu vim aqui esperando 7 graus e dá 30, você vai julgar tudo. Não, é aquela história, faça de um limão uma limonada. Exatamente. Então você transfere a coisa para o seu lado, você vai ter que fazer ajuste, mas curte, porque tem gente que na hora que chega, vê que a previsão dele era uma e ela deu o contrário, desmorona o mundo, não pode desmoronar. Eu acho que você tem que pensar, você vai ter que fazer algum ajuste, beleza, vamos fazer um ajuste, mas
puxa isso para o seu lado, joga isso a seu favor, né? É o que você comentou do pessimismo. Não, vamos ser otimistas, vamos sempre tentar enxergar o lado cheio do copo, porque é isso que é importante. Isso vai fazer parte dessa melhora, isso aí vai vir no treino, nas provas, vem tudo engajado para você poder estar preparado para enfrentar qualquer situação, porque infelizmente, do jeito que, né, no mundo que a gente vive hoje, a gente não consegue garantir nada, a variável, tem coisa que a gente cerca, treino a gente cerca, a preparação a gente consegue, isso. Só que agora... Variável externa, não tem jeito, foge do nosso controle. A gente vê esse ano, quem ia imaginar que um vírus invisível, né, viesse e paralisasse o mundo. Os atletas olímpicos, todos lá, com a periodização já prontos para fazer polimento, faltando 4 meses, tiveram que postergar o sonho, muitos o sonho olímpico, muitos a medalha. E aí, como é que vai fazer? Né? Vão mudar completamente, não sabem para quando. Você pega aqueles que podiam estar quase parando ano que vem, às vezes não vão estar na Olimpíada, exatamente. Que o cara podia participar, né? Então, a gente não deve contar com a situação ideal. Né? Só para fechar aqui, Helena, tem mais uma aqui. Em início de temporada, demora quase um mês para voltar à forma antiga. O que fazer para melhorar? Isso acontece muito, né? Aquela história. Por que você chega início de temporada e você fica aí um mês para poder retomar? Possivelmente você ficou um tempo parado, normalmente. Se você precisa de um mês para retomar, possivelmente você ficou um mês parado, ou mais, né? Então é a questão da continuidade. Quanto menos você parar, mas eu preciso de parar. Não. Muda o perfil de treinamento que você está. Você está fazendo um treino desgastante com muito volume ou com muito trabalho intervalado, com limiar. Faz 2, 3 semanas de treinos contínuos, treinos leves. Muda a sua rota de treino. Você está acostumado a treinar num local, vai treinar no outro local, vai fazer, mas não para de fazer aquela atividade. Tá? A gente conhece a experiência que a gente tem, né, Vonley, de 20 anos, as pessoas que constantemente elas interrompem o ciclo de treino delas por causa disso, porque acontece aquela pessoa que acabou de fazer uma maratona, acabou de fazer, ou então chegou ao final de ano, fez a volta da Pampulha, ela fala, agora estou de férias, volto só no carnaval. Nossa, e quando ela voltar, ela pulou do precipício, ela vai passar todo esse tempo que ela ficou parada, vai passar aquilo ou mais para ela voltar o condicionamento, ela perder peso. E muitas vezes ela não volta porque ela fica desmotivada, né? A cabeça quer voltar mais rápido que o corpo. E aquilo que a gente fala, né, Leandro? Você falou aí um negócio. Geralmente esse período que o cara se dá de férias, ele se dá de férias num período pior de todos, que é o período de final de ano, onde você começa a abusar mais em bebida, em comida, evento social aumenta. Então, junto com essa parada, vem o ganho de peso. Quando ele volta, ele tem dois problemas. O tempo que ele ficou parado, mais o peso que ele ganhou. São dois problemas que interferem diretamente na volta do treino e no que ele vivia. E uma outra coisa que eu acho assim, que para todo mundo que para, que é mais difícil, é aceitar esse retorno. Sim. O cara tem que preparar, voltando a falar da cabeça, ele tem que preparar a mente dele para aceitar esse retorno. Ele tem que dar uma apagada no que ele já fez na cabeça e fazer assim, vou começar agora. Depois, na hora que ele estiver atingindo o que ele já fez, ele pode até tirar a pedra que ele colocou em cima, mas ele não pode voltar pensando no que ele já fez, porque senão ele vai desistir muito fácil. Sim. Né? Ele vai ficar brigando e não vai sair do lugar. Pode acontecer muitas vezes que ele vai querer voltar num período mais rápido e ele vai querer acelerar o nível de treinamento dele, ele pode correr risco de lesão, né? Porque não tem como. Né? Igual teve uma pergunta que mandaram, eu tenho 4,50 no pace de 5 km, em 40 dias consigo chegar a 4? Eu falei assim, como é que é? Né? Me dá esse santo grau aí que eu quero também. Se alguém te der isso aí, nós queremos também, né? Claro, então, eu quero também ficar um mês parado, comendo e bebendo, em 15 dias voltar. O que eu fazia no meu auge. Não existe. Então, a melhor coisa é a gente não interromper. Mudem o perfil do treino seu, mas não interrompam o treinamento. Eu vejo isso assim, muito claro, né? Dentro do que a gente está falando, que a gente tem que mudar o tipo de treino realmente, né? Aquela coisa que a gente gosta de usar, você fazer uma transição de um período para o outro. Perfeito. Mas você não tem final de temporada. Final de temporada você tem transição, você não tem parada. Né? Coloca isso, né? O pessoal tem que colocar isso. Eu não posso parar. O próprio jogador de futebol, ele para de treinar, mas o cara fica lá um mês de férias, ele joga 20 peladas.
Sim. O cara não para, ele está fazendo o esporte dele, específico dele. Os que param pagam um preço Paga um enorme. preço enorme quando volta, a gente sabe muito bem Paga disso. Um preço enorme. Isso é verdade. E aí, só para a palavra principal, né, Volney? É você tem que encontrar prazer, você tem que gostar, porque a partir do momento que você gosta. E no início, gostar de correr, ninguém gosta de correr no início, não. Eu não gostava, você não gostava. Tem dia que eu não estou afim de correr, mas aí eu me apego ao bom que ela dá depois, né? A recompensa. A recompensa, a gratificação que ela te dá, o bem-estar que ela te dá depois. Muitas vezes eu estou cansado para treinar, várias vezes, mas o bem-estar que ela te dá depois, a recompensa, é grande. Então isso faz com que a gente tenha essa rotina. Concordo plenamente com isso. Isso aí. Então é isso aí, fechamos mais um Papo de Corredor HF. Agradecer vocês aí. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado. Até a próxima.